uma jovem que foi sequestrada aos 10 anos de idade e foi mantida em cativeiro durante 8 anos. Hoje eu vim falar pra vocês sobre o caso Natasha Campucci. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais todo sábado, então se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e gosta desse tipo de conteúdo e ainda não sei o que está fazendo, que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve no canal aqui embaixo, já deixe seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Deixe seu like, comente também para caso você queira que eu traga algum caso criminal que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Mas hoje eu vim falar pra vocês um dos casos assim de cativeiro talvez mais longos que eu trouxe aqui no canal, que é o caso de Natasha Campucci, que ficou 3.096 dias em cativeiro. É um caso assim extremamente bizarro e principalmente pelo desfecho dele, que vocês vão ver, não pelo fato dela se libertar, já que é um caso bastante conhecido e a gente sabe disso, mas sim sobre a repercussão do caso e tudo que veio de ruim após essa sua libertação. É um caso que a gente vê muito também da hipocrisia humana, né? Principalmente na parte da fuga dela. Assim, é bizarro o que aconteceu. Não só a parte da fuga, também como todos esses anos de cativeiro. Mas, enfim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Dando um breve contexto sobre o caso, Natasha Campucci era uma garota de 10 anos de idade quando foi sequestrada indo para sua escola. Ela praticamente foi isolada do mundo durante a parte final da sua infância até a parte quase que final também da sua adolescência. Logo que ela fugiu, o seu sequestrador se suicidou com medo do que tudo aquilo poderia acontecer com ele, fora também que, segundo ele, e segundo o que ele dizia para a Natasha, ele não tinha nada a perder com aquela história toda. E depois da sua libertação, várias causas, várias incongruências no caso, fora também a falta de investigação policial, foi levada em consideração e, tipo assim, a gente vê uma certa vergonha desse caso. Tipo assim, vergonha do que aconteceu e do que poderia ter acontecido antes. Mas enfim, agora eu vou falar pra vocês quem era Natasha Campucci. Natasha Mary Campucci nasceu no dia 17 de fevereiro de 1988. Ela era filha de Ludwig Koch e Brigitta Cirne. E durante todo o começo de sua infância, ela não teve uma relação muito boa com sua mãe. Natasha a descreveu como sendo de uma natureza muito enérgica e muito fria em relação a sentimentos. Ela não gostava de demonstrar sentimentos para suas filhas, apesar de ser uma mãe carinhosa. Ela também não tolerava qualquer sentimento de fraqueza dentro de sua casa. Ou seja, se acontecer uma coisa na escola, resolva na escola. Não traga esses problemas para casa. Já em um grande contraste, o seu pai era uma pessoa muito alegre e carinhosa com seus filhos, porém, ele tinha um sério problema com o alcoolismo. E junto a tudo isso, Natasha tinha duas irmãs já adultas, filhas do primeiro casamento de sua mãe. Essas duas filhas a tratavam como sendo um bebê da casa, principalmente durante os seus primeiros anos, seus primeiros meses. A Natasha era cuidada por suas irmãs numa tentativa delas aprenderem a ser mães, entendeu? Era praticamente elas que vestiam, davam de mamar e até mesmo passeavam com Natasha Campucci. A Natasha também gostava muito de ir na casa de sua avó, já que lá dentro dessa casa ela era muito mimada com doces, presentes, várias coisinhas que ela gostava e que ela era privada dentro de sua casa. Por exemplo, a demonstração de afeto vindo de sua mãe. Os pais de Natasha meio que se separaram quando ela tinha apenas 5 anos de idade e o divórcio oficial apenas saiu depois que Natasha foi sequestrada. Com isso, a menina meio que passava algumas temporadas na casa do pai e na casa da mãe. E uma dessas temporadas que ela estava na casa do pai, ela viajou para a Hungria. E nisso ela levou seu passaporte junto com a sua mochila. Meio que guardou o passaporte na mochila dela. E guardem bem essa informação que vai ser mais usada mais pra frente. E aos 10 anos de idade, Natasha começou a comer compulsivamente e assistir programas de sequestro que aconteciam em Viena, que era na cidade onde ela morava. E com isso ela aprendeu várias coisas de como se comportar caso um dia ela fosse sequestrada. E isso ajudou bastante ela. Na manhã do dia 2 de março de 1998, Natasha Campucci saiu de sua casa para ir para a escola onde ela cursava a 4ª série. Porém, antes dela ir para a escola, ela tinha brigado com sua mãe e não tinha saído de casa, se despedido da maneira usual que ela costumava. Ela ia até sua mãe, beijava ela e dizia que amava ela. Isso não aconteceu naquele dia. Foi então que Natasha pegou sua mochila, pegou seu casaco vermelho e saiu pela rua. Natasha caminhou por alguns quarteirões rodeados de casas e árvores
e em dado momento ela notou que tinha um homem à sua frente, perto de uma van branca, olhando distraidamente as suas pessoas também que estavam passeando por ali. Ela lembrou mais tarde que chegou a cogitar atravessar a rua, meio que desviar daquele caminho, mas ela decidiu seguir em frente e não demorou muito para que o homem abrisse a porta da van e pegasse ela para logo depois sair vazado dali. E ainda segundo a Natasha Campucci, ela estava em estado de choque, tanto que ela pensou estar gritando durante o rapto dela, mas ela não conseguiu gritar. Então, ninguém praticamente notou o seu sumiço. O sequestrador dirigiu por volta de 30 minutos até chegar à sua casa em Strashof, em Viena. Eu provavelmente estou falando esses nomes tudo errado porque é alemão. Então, se eu não consigo nem falar português, quem dirá outra língua? Me perdoe. E quando ela chegou na casa e finalmente viu o seu sequestrador, a primeira coisa que ela perguntou foi o tamanho do seu sapato. Isso porque ela acreditava que fugiria dali e, segundo os programas que ela assistia, era muito importante que ela tivesse todas as informações possíveis do seu sequestrador. Mas então, quem era o sequestrador dela? Nascido em 14 de maio de 1962 em Viena, Wolfgang Priklopil era filho único e de origem tcheca. Seu pai era comerciante de conhaque e a sua mãe era uma vendedora de sapatos. E durante sua fase adulta, Wolfgang era descrito como sendo uma pessoa muito esquisita, principalmente por seus comportamentos no seu local de trabalho, onde ele trabalhava como técnico de comunicações. Fora também que vários de seus colegas diziam que ele tinha aversão a mulheres, ele nunca tinha sido visto namorando, ficando com uma, saindo ou até mesmo casando com qualquer mulher. Fora também que, junto com os depoimentos de Natasha Campucci sobre ele nunca ter abusado sexualmente, não é que ele nunca abusou, ao menos ela não relatou nenhum tipo de abuso sexual vindo dele. Muita gente começou a especular que ele fosse gay. E é agora que vem a parte dos seus anos de cativeiro. Logo assim que eles chegaram na casa de Wolfgang, ela foi levada para o cativeiro, onde ficava na parte de baixo da garagem. Isso era barrado por uma porta de concreto. Todo o cativeiro media apenas 5 metros quadrados, e, tipo assim, era totalmente à prova de som. Fora também que lá dentro não tinha nenhum tipo de janela e toda a circulação de ar era feita por um ventilador de teto. Como é que eu posso explicar? Era um ventilador de teto que estava na garagem e era por causa disso que tinha uma ventilação ali. Era uma doideira. Tinha também uma pia, um vaso sanitário e uma cama tipo beliche que ela dormia na parte de cima e usava a escada como uma espécie de varal para suas roupas. E logo na primeira noite, Wolfgang, que ainda não tinha dito o seu nome para ela, colocou ela para dormir no colchão que ainda era no chão. E quando ele estava indo embora, ela pediu para que ele desse um beijo de boa noite nela e que lesse também uma história para ela dormir. O Wolfgang fez isso de bom grado, não reclamou e fez isso e foi embora. E essa foi a primeira noite dos seus 3.096 dias de sequestro. E nos seus primeiros 6 meses de sequestro, Natasha Campucci era impedida de sair do seu cativeiro, tendo que tomar banho na pia que tinha ali, ou seja, ela pegava e se limpava como podia, fora também que toda a refeição era trazida por Wolfgang. Depois de tudo isso, ele começou a querer mandar na Natasha Campucci, dizendo o que ela tinha que fazer, fora também que ele começou a falar com ela que ela deveria tratar ele como mestre, deveria chamar ele como mestre. Nisso, Natasha Campucci se recusava a fazer e isso começou a ser um dos motivos dela começar a apanhar dele. E por volta de mais ou menos 1 ano e meio do seu cativeiro, do seu sequestro, Natasha Campucci não podia mais ser chamada de Natasha Campucci. Segundo ele, segundo Wolfgang, ela passou a ser propriedade dele. Nisso, ela deveria se tratar com outro nome que ela poderia escolher. E ela escolheu como sendo Bibiane. E foi então que ela passou a ser chamada por esse nome durante todo o resto do seu cativeiro. Mas antes de falar sobre o cativeiro em si, eu preciso falar sobre a investigação desse caso. Apesar do que Natasha Campucci começou a acreditar de que não tinha mais nenhuma busca por ela, que nada tinha sido feito, já que o Wolfgang também passou a falar para ela que ligou para a casa dela, a mãe dela atendeu, ele exigiu dinheiro e eles se recusavam a pagar dinheiro por ela. Ou seja, ela começou a acreditar que, enfim, ela não servia de mais nada, ninguém estava querendo se importar com ela. Mas, na verdade, era completamente ao contrário. Nos primeiros dias do sequestro de Natasha Campucci, a mãe e o pai
como vários outros voluntários, incluindo cães farejadores, helicópteros, passaram fazendo uma varredura por Viena para buscar Natasha Kampusch. Fora também que vários cartazes de procurado foram pregados em árvores, postes, até mesmo em escolas públicas, para que qualquer pessoa que tivesse informação sobre ela viesse à polícia e desse o seu depoimento. Foi então que uma jovem de 12 anos disse ter visto uma garota sendo sequestrada por 2 rapazes e sendo colocada dentro de uma van branca. E segundo Natasha, não foi 2 sequestradores, ela desmentiu isso falando que foi apenas o Wolfgang. Mas assim, isso foi meio que um estopim, uma linha de... Mas essa informação da garota de 12 anos foi uma linha de investigação onde eles passaram a investigar pessoas que tinham van branca. Mas eles cometeram um grave erro quando eles decidiram, 1 ano antes de começar as blitzes por van branca, anunciar na TV de que isso iria acontecer. Obviamente. E nisso, o Wolfgang decidiu meio que varrer qualquer pista que incriminasse ele dentro de sua van branca. E ao todo, 776 vans brancas foram paradas por blitz, incluindo a de Wolfgang, que passou despercebido, já que, segundo ele estava fazendo reforma na sua casa e era por isso que a van branca estava em constante movimento por ali, e também repleta de materiais de construção. Não foi apenas também essa única linha de investigação sobre as vans. Outras linhas de investigações foram criadas, como sendo também de pornografia infantil, onde ela poderia ter sido sequestrada e obrigada a fazer isso. E como Natasha Kampusch estava com seu passaporte quando foi sequestrada, toda essa investigação também levou à parte externa de Viena. Ou seja, eles começaram a investigar qualquer coisa que levasse ao paradeiro dela. Porém, o que mais atrapalhou na investigação foi que muitas policiais, muitas pessoas começaram a desconfiar de que sua mãe estava envolvida naquilo tudo. Que sua mãe estava envolvida em todo o sequestro e também, possivelmente, na morte de Natasha Kampusch. Isso fez com que toda essa tensão culminasse no divórcio dos pais de Natasha Kampusch. A mãe continuou em busca da sua filha e também o pai também continuou, porém, ele, infelizmente, sucumbiu ao álcool ainda mais. E essa é praticamente toda a investigação que teve por esse caso. Logo depois que não encontraram mais nenhuma pista, esse caso foi congelado. E agora voltando aos anos de cativeiro. Mas foi em dezembro de 1999, quase completando 21 meses de cativeiro, que Natasha finalmente pôde respirar ar puro quando Wolfgang permitiu que ela fosse até o jardim da sua casa durante a noite, junto com ele. Mas sem antes ele meio que ameaçar ela dizendo: olha, se você gritar, se fizer qualquer coisa, eu te mato e eu me mato depois. E pouco tempo depois desse evento, ele disse o seu nome para ela e foi aí que ela teve a certeza de que nunca sairia dali com vida. Porque ela sabia que, cara, ele falou o nome dele pra mim, então não vou sair daqui, já que se eu sair eu vou saber quem ele é. Então, tamo ferrado. E logo assim que Natasha começou a entrar na puberdade, ela começou a sofrer ainda mais abuso físico e mental, mas não sexual propriamente dito por ela. Mas em certas ocasiões, ela era obrigada a dormir com ele na cama. Isso, ela era algemada para ela não sair dali. Fora também que depois que ela começou a viver a sua vida também no andar de cima, ela era obrigada a raspar o seu próprio cabelo, porque ele tinha certa mania de limpeza. Ele não gostava de ver nenhum cabelo no chão, e isso já emenda com outra parte. Ela era obrigada a limpar, a lavar suas roupas e a cozinhar para ele. Geralmente, ela estava seminua, vestindo apenas uma calcinha e um boné. E junto a tudo isso, vinha também a parte de tortura física, já que ela, em certa vez, chegou a apanhar mais de 200 vezes durante uma semana, até escutar a sua costela estalar. Fora também que em outras vezes ela apanhava tanto que não conseguia andar até o seu abrigo à noite. E conforme o tempo foi passando, o Wolfgang decidiu fazer uma reforma na sua casa e o principal, vamos dizer assim, pedreiro da obra seria Natasha. Ela carregava sacos de cimento pesadíssimos para a sua idade. Lembrando disso, ela não recebia comida suficiente, ou seja, ela estava bem abaixo do peso, ela não tinha força suficiente, ela era obrigada a fazer esses serviços. Além de carregar esses cimentos, ela também era obrigada a instalar pisos, a instalar janelas, a quebrar concreto e quem sabe, quem já viu uma reforma acontecendo, sabe que esse meio é muito pesado. Ou seja, exige muita força. Imagina você com uma criança muito abaixo do seu peso, não tendo força para fazer isso, sendo obrigada. Os dias foram se passando e, segundo Natasha, o Wolfgang ele tinha certos
excessos de raiva, ele tinha alguns ataques de raiva onde ele ficava muito furioso, mas em outras ocasiões ele não era tão ruim assim, vamos dizer assim. Ele muitas vezes trazia presentes para ela, dando roupas e alguns livros também. Fora também que ele nunca deixou que Natasha se tornasse burra, vamos dizer assim, já que ele mesmo pegava alguns livros didáticos para poder ensinar matemática, a língua, sabe? O ensinamento básico, sabe? Em alguns desses surtos de bondade, o Wolfgang deixava ela ir para a parte de cima, assistir TV, ler alguns livros, enfim, passear pela casa. Outra coisa também que ele costumava muito fazer com Natasha era dizer a ela que ele estava protegendo ela do mundo de fora, já que ele geralmente pegava alguns jornais ao redor do mundo mesmo, mostrava pra ela e falava: olha como o mundo está ruim, olha como eu estou te protegendo. E em dado momento a gente consegue perceber que a Natasha estava tão sobrecarregada mentalmente que o Wolfgang decidiu levar ela até uma loja de material de construção, com ameaça, obviamente, dizendo: não faça nada de errado, que eu estou de olho em você. E foi então que na volta para casa, eles foram parados por uma blitz policial. A Natasha estava no banco de trás, mas ela não conseguia fazer nada, porque ele tinha ameaçado ela, tipo assim: olha, se você falar com ele, eu dou um tiro em você, nele e em mim. Ou seja, ela temia por sua vida e também das vidas dos outros. Ela não podia falar nada com ninguém. E talvez em um dos momentos mais, assim, emblemáticos da sua vida foi perto dela fazer 18 anos, quando o Wolfgang decidiu levar ela até uma estação de esqui. Nessa estação de esqui, ela conseguiu ir até o banheiro e ficou sozinha lá, sem ninguém. E em dado momento, uma mulher entrou e ela teve um momento de coragem, falando: ei, olha pra mim, eu sou a Natasha Campucci, Natasha Campucci. Só que a mulher começou a sorrir pra ela simpaticamente e saiu dali. Mais tarde ela descobriu que essa mulher era uma turista holandesa e ela não estava entendendo nada que Natasha Campucci dizia. Porém, na cabeça dela, na cabeça de Natasha, isso significava que ela tinha sido esquecida pelo mundo, ninguém mais se lembrava dela, e meio que foi um banho de água fria para ela, imagina só. E aí que vem a parte da sua fuga e a sua adaptação ao mundo real, que foi também muito conturbada. No dia 23 de agosto de 2006, Natasha Campucci, junto com Wolfgang, estava lavando a van dele quando, de repente, o Wolfgang recebeu um telefonema. E devido ao aspirador de pó que Natasha estava usando, ele teve que se esconder, vamos dizer assim, teve que sair dali de perto para poder atender o telefone. E foi nesse momento que, por volta de 1h da tarde, Natasha deixou o aspirador de pó ligado e atravessou por uma brecha no portão, já que ele estava semi-aberto, atravessou ali e começou a correr. Ela começou a correr e, em dado momento, após praticamente 200 metros da casa de Wolfgang, ela se deparou com um grupo de 3 homens. Um mais velho, um de meia idade e um de pouca idade. Provavelmente os 3 eram da mesma família. Ela chegou perto deles falando: ai, me empresta o telefone, preciso ligar para a polícia. Mas enfim, nenhum deles deu bola, continuou indo e ela teve que correr novamente, até que em dado momento ela percebeu uma senhora meio que aguando as plantas dentro de casa. Foi então que ela chamou a atenção, mas a mulher não deixou ela entrar na casa e muito menos no jardim. E enquanto a Natasha estava esperando, a mulher ligou para a polícia e a polícia chegou até lá. Mas você pode estar pensando: pô, a polícia já chegou, tipo, meu Deus do céu. Mas não, a primeira coisa que ela ouviu dos policiais foi as mãos pra cima. Ou seja, ela teve que ficar de mãos pra cima porque ela provavelmente era uma ameaça àquela senhora. E foi aí que os seus 3.096 dias de cativeiro acabaram. Depois que a Natasha foi levada para a delegacia e ela foi identificada como sendo Natasha Campucci, como ela estava muito branca, ela estava muito pálida e faltava vitaminas em seu corpo, já que ela era mal alimentada e praticamente não pegava sol, pelas próximas 2 semanas ela foi mantida dentro de uma ala psiquiátrica infantil para ela ser tratada. Depois dessas 2 semanas, ela finalmente deu sua primeira entrevista para o público. Essa reportagem que seria dada a ela meio que foi um acordo entre as duas partes. Ela iria fazer a reportagem, o canal que iria fazer essa reportagem iria vender ela ao redor do mundo. Ao todo, praticamente 120 países compraram essa reportagem e todo o dinheiro obtido foi doado a ela, que ela decidiu doar praticamente boa parte do seu dinheiro.
Mas quando isso veio a público, muita gente começou a falar mal de Natasha, onde ela estava se aproveitando da própria história para poder enriquecer. Obviamente, depois que Natasha fugiu, Wolfgang se suicidou, e logo após que ele se suicidou, veio a notícia a ela e ela chorou. E muita gente começou também a criticar isso dela, já que como é que ela chora após a morte do seu sequestrador? Mas a gente tem que entender que durante 8 anos de sua vida, era a única pessoa que ela via. Tanto que quando o corpo dele foi enterrado, ela foi no enterro, tirou uma foto do caixão e guardou na sua carteira. A única pessoa que sabia disso era sua mãe, que mais tarde decidiu escrever um livro falando sobre esse caso e meio que confessou para o mundo que ela tinha isso. Novamente, a Natasha Campucci foi meio que criticada por ter essa foto, mas ela disse que, olha, novamente, durante 8 anos eu tive esse cara na minha vida, guardei como uma forma de despedida para ele, porque querendo ou não, ele me educou, vamos dizer assim. Mas muita gente criticou isso ainda nela, falando que, cara, como é que tu consegue ter isso? Mas ela também se sentiu muito traída por sua mãe, já que as únicas pessoas que sabiam disso era ela, a Natasha, e também a mãe de Natasha. Outra coisa também que fez muitas pessoas criticarem ela foi a compra da casa de Wolfgang. Quem comprou a casa de Wolfgang foi a Natasha, mas não no intuito de viver lá. Ela visitou apenas 2 vezes durante todo esse tempo, mas ela comprou justamente para que aquele local não se tornasse um museu para pessoas psicóticas, ninguém fosse lá fazer algum culto macabro, ou também vandalizarem a história dela. Ela não tá lá, tipo assim, ela não vive lá, a casa está lá. É muito bizarro esse caso das pessoas principalmente julgarem ela, tanto que também ela foi julgada no livro dela, tanto que ela escreveu um livro chamado Os Meus 396 Dias, e ela foi criticada também por estar enriquecendo por esse caso e também por não conter o abuso sexual. No livro, praticamente, até onde eu sei, eu ainda não li o livro, mas até onde eu sei, não há nenhum registro de abuso sexual no livro. E muita gente começou a criticar isso também, já que ela poderia estar defendendo o seu sequestrador. É bizarro ou não é? Mas então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e deixar seu like. E até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.